Olá pessoal, chegamos então ao sétimo pilar do nosso curso de Desenvolvimento Web e nesse pilar a gente vai falar sobre linguagem SQL. Então, vamos lá. O que a gente vai aprender aqui é reconhecer a linguagem de definição de dados, que é a DDL, elaborar base de dados, criar tabelas, colunas, índices na base de dados e alterá-los quando necessário. Também vamos aprender a identificar os comandos da linguagem de manipulação, a DML, e realizar inserções, consultas, alterações, exclusões de dados. E aplicar aí o relacionamento entre as tabelas. O que é o SQL? É o Structured Query Language, ou seja, a linguagem de consulta estruturada. E o que é o DDL? É a Data Definition Language, ou seja, a linguagem de definição de dados. Elementos do banco de dados. Vamos iniciar pela base de dados, que é a coleção de dados interrelacionados aí com múltiplas utilizações. O próximo são as tabelas, tá? Que é um conjunto de colunas que correspondem aos campos de uma aplicação. Os índices é conhecido aí como a chave primária, que é a coluna de referência das informações, conhecida como a chave estrangeira, que é a coluna que busca as informações em uma coluna de outra tabela. Chegamos na parte dos comandos. Então tem o create database e a gente põe o nome na nossa base de dados. Após isso a gente pode dar o use database e colocar o nome da base de dados, né? Ou seja, aquela base de dados que a gente criou anteriormente, a gente vai utilizar ela. E o último comando aqui é o drop database, que serve para apagar esse banco de dados. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a parte de criar tabela já com a chave primária. Então a gente vai dar um create table e vai colocar o nome aí na nossa tabela. Por exemplo, a gente vai dar um create table clients. A gente vai utilizar o client underline ID como chave primária, ou seja, esse ID ele é único, por isso que ele é uma chave primária. Depois disso a gente vai criar outra coluna chamada nome, utilizando o varchar 100, ou seja, o nome do cliente vai até 100 caracteres. Vamos criar um e-mail, também varchar 100, ou seja, esse e-mail vai até 100 caracteres. Vamos adicionar a coluna aí de data de nascimento, no formato date, tá? E também a cidade, varchar 50, ou seja, a cidade do cliente vai até 50 caracteres. Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre os tipos de dados, tá? Que a gente tem no nosso banco de dados, que é o int, que serve para número inteiro, o float, que ele é um número de ponto flutuante, ou seja, ele é decimal, digamos o 5.3, então ele é um float. Existe também o decimal, tá? Que ele é um número decimal aí com precisão definida, ou seja, P para total de dígitos e S para casas decimais. O varchar, que é a cadeia de caracteres aí, até N caractere. O char, que é uma cadeia de caracteres aí de comprimento fixo com N caractere. O test, que é a cadeia de caracteres de comprimento longo. O date, que serve para data, mês e dia. O time, que é para a parte de hora, minuto, segundo. O datetime, que é a combinação de data e hora. Existe o boolean, que ele é verdadeiro ou falso, ou seja, 0 ou 1. O blob, que é dados binários grandes, tá? Usados para imagens, arquivos, entre outros. Agora aqui a gente vai para os comandos de modificando as tabelas, que é o alter table. A gente pode utilizar o alter table para adicionar uma coluna. A gente usa o alter table, o nome da tabela, usa o add, o nome da nova coluna e o tipo de dado que vai ser inserido, tá? A gente pode também modificar uma coluna utilizando o alter table, o nome da tabela, o campo modify, a coluna existente e o novo tipo. E também a gente pode excluir uma coluna utilizando o alter table, o nome da tabela e drop column, ou seja, vai dropar a coluna já existente ali. Criando tabela com alto incremento, tá? No exemplo a gente segue aqui um create table produtos, aonde a gente vai utilizar o product ID com um alto incremento e ele vai ser uma chave primária, ou seja, cada vez que o produto vai ser criado, esse ID ele vai ser auto incrementado, tá? E vai ter digamos 1, ele vai para o 2, 3, assim sucessivamente aí de forma automática. Beleza, pessoal?
E o que é DML? Ele é Data Manipulation Language, ou seja, é a linguagem de manipulação de dados. Ou seja, é a parte de inclusão na tabela, alteração, consulta e exclusão. E como é que funciona para a gente incluir algo numa tabela? Então a gente vai utilizar o comando insertInto e o nome da tabela. Na parte de select, que é a parte de busca, então a gente vai dar o select, a coluna, um update, é um update e a tabela. Para deletar, uma exclusão, a gente usa o delete from da tabela. Chegamos aqui, então o insert, tá? Ele é usado para inserir as informações na tabela. A gente tem um exemplo aqui, então a gente utiliza aquelas palavras insert into, a tabela, e ali a gente vai passar as colunas da tabela, o campo values e os valores que vão ser inseridos nessa tabela. Então a gente vai inserir aí na tabela agenda, nas colunas nome e telefone, os valores Jackson e o telefone dele. E no update, como é que funciona? Então o update ele é utilizado aí para atualizar informações da tabela. A gente vai utilizar o update na tabela agenda, utilizando o set, que está dizendo qual coluna vai ser atualizada, vai ser a coluna telefone, por esse valor, onde o nome é Jackson, ou seja, ele só vai atualizar o telefone onde o nome do usuário for Jackson. Beleza, pessoal? E o delete, então ele é utilizado aí para apagar as informações da tabela. Um exemplo aqui, a gente utiliza o delete from, a tabela, utiliza o where, onde o nome for Jackson, ou seja, só vai apagar aí onde o nome for Jackson. Se for tirado o where, ele vai apagar todos os dados da agenda, então é muito importante ficar ligado aí na condicional where. E o select, tá? Que ele é usado para buscar as informações da tabela. Então a gente dá um select, coloca a coluna, ou se tiver mais que uma coluna a gente põe vírgula, from, e aí é o nome da nossa tabela. A gente pode utilizar o asterisco, onde ele vai buscar todas as colunas aí da nossa tabela. E os tipos de coluna, de consultas? A gente tem o where, que define a condição da consulta. Tipo, a gente vai dar um select lá, where preço menor que 1.500, ou seja, a gente só vai buscar as cláusulas onde o preço for menor que 1.500. Existem também o order by, que ele define a ordem da consulta, ou seja, order by name ask, ou seja, ele vai buscar por ordem crescente por nome. Agora vamos falar sobre funções de agregações. Existe o AVG, que retorna a média dos valores consultados. Existe o count, que retorna a quantidade de registros encontrados na consulta. O max, que retorna o maior valor da consulta. O min, que retorna o menor valor da consulta. O sum, que retorna a soma dos valores aí consultados, tá? E todas essas funções de agregação, elas aceitam as condições where. Agora vamos ver como a gente baixa uma SQL e faz a instalação dele. Então a gente vai no Google, escreve MySQL e segue o link aí do mysql.com. Depois disso, a gente vai no MySQL Community e clica lá em baixar. Como funciona a instalação? A gente vai clicar no ícone do download e vai clicar em Next, seria o próximo, até a instalação final. Beleza, pessoal? A gente vai utilizar também o dbeaver. Então, como é que funciona para a gente baixar o dbeaver? A gente vai escrever download dbeaver, vai pegar o primeiro link ali, também vai na parte do community, vai escolher o nosso sistema operacional e vai baixar ele. Após isso a gente vai clicar lá no nosso download, vai dar next, vai aceitar os termos, vai escolher o repositório e vai instalar ele. E agora chegou a hora de codificar, então vamos mergulhar no SQL e vamos construir uma base de dados. Chegamos ao final de mais uma aula. Qualquer dúvida ou sugestão vocês podem escrever aí nos comentários. E a próxima aula é a aula prática. Vamos para cima!